tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, tá? Estamos ainda no estudo bíblico número 1, falando acerca da criação de todas as coisas. Então, iniciamos aí uma abordagem mostrando a grandiosidade da criação divina, mostramos aí diversos eventos, diversas manifestações que de fato falam conosco profundamente acerca da grandeza do nosso Deus, do poder do nosso Deus. E começamos a analisar alguns textos bíblicos, algumas teorias que são construídas para interpretar os textos iniciais, textos de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, continuidade desses versículos, chegando até a criação do homem. E depois vamos falar acerca do descanso, acerca do sábado e o que é o significado real, autêntico do sábado dentro do cristianismo, tá? Aquilo que Cristo nos comunica em relação ao posicionamento correto diante do sábado, diante do descanso divino. Cristo sendo Ele mesmo o nosso descanso, sendo Ele aquele que tem autoridade sobre o sábado. Então, antes dessa questão do sábado, dando continuidade aqui a esse estudo que já iniciamos, quero trazer aqui mais algumas contribuições. Eu quero dar continuidade aqui, passando então essas contribuições que eu quero comunicar a vocês, tá certo? Já analisamos aí bastante da obra de Stanley M. Orton, a Teologia Sistemática. Juntamente a ela também acrescentamos textos notas da Bíblia Palavra-Chave, notas muito esclarecedoras em relação aos termos empregados aí quando lemos os versículos iniciais de Gênesis, vimos aí alguns versículos alguns termos no hebraico que são muitas das vezes distorcidos, e com isso constrói-se algumas teorias acerca da criação que na verdade não respeitam a Bíblia Sagrada num todo, dentro de toda a sua argumentação para construir então uma doutrina. Então temos a teoria da lacuna, por exemplo, já estudamos um pouco acerca dela, vimos que ela promove um tipo de interpretação que não vai ter grande respaldo, fazendo uma exegese dos próprios termos utilizados. Vimos o borru e o torru como vazio e sem forma, e como a teoria da lacuna tenta favorecer uma visão de que estava vazio e sem forma por causa do chamado dilúvio de Lúcifer, que é construído principalmente por Dake, na sua Bíblia, a Bíblia comentada de Dake, e também Scofield, que fala principalmente da lacuna, de que haveria então uma lacuna de milhões de anos entre a criação dos céus e da terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2 era sem forma e vazia, sendo esse sem forma e vazia um resultado de uma destruição de um mundo anterior, de um mundo que foi então extinto por causa desse chamado dilúvio de Lúcifer. Então vemos aí que essa interpretação, por mais que tenha sido adotada durante muito tempo, muitos teólogos abraçaram, ela inclusive se propunha a trazer uma explicação para a existência de fósseis, para a cronologia científica que promove a ideia de que o mundo foi criado há bilhões de anos. Então muitos teólogos abraçaram essa perspectiva na esperança de conciliar a Bíblia com essa visão científica, com essa perspectiva científica. Mas vimos que, analisando exegeticamente, não tem como sustentar esta visão, essa teoria da lacuna. O criacionismo Fiat, também o criacionismo da Terra Jovem, que está associado, que vemos aí a criação da Terra dentro da sua estrutura pronta, mas se analisarmos essa estrutura, seriam necessários para ela chegar à constituição em que ela está, uma vez que foi criada por Deus pronta. Se ela fosse, vamos dizer assim, evoluir naturalmente para chegar a este patamar, seriam necessários milhões ou bilhões de anos. Então, esta análise é feita uma vez se analisando a estrutura pronta e o tempo que seria necessário para que ela chegasse até o patamar em que está. Todavia, a Bíblia Sagrada nos indica, nos aponta o fato de que Deus de fato criou todas as coisas pela sua palavra, tá? Então temos a perspectiva bíblica da criação de Deus a partir da autoridade da sua palavra, quando ele ordenou veio a existência, e veio a existência pronto. Então por isso criacionismo na Terra Jovem é uma das propostas. E outra criação progressiva que também analisamos, e procura conciliar, encaixar dentro da perspectiva da narrativa da criação bíblica, aquelas teorias científicas que apontam aí milhões ou bilhões de anos para o desenvolvimento natural dos organismos, e do ecossistema
Então eles tentam como que uma conciliação entre o sistema, essa perspectiva científica e a perspectiva bíblica, conforme indicada no texto de Gênesis. Então é uma tentativa de conciliação. Vou passar adiante, aqui também já fizemos a leitura, acerca desses argumentos que fortalecem a ideia de uma terra jovem. Então, da mesma forma como vários campos da ciência são utilizados para a tentativa de construção e de prova, tentativa de construir provas para sustentar esses argumentos de uma terra antiga com milhões ou bilhões de anos, da mesma forma esses mesmos campos da ciência fornecem outras evidências que podem contrastar com aquelas e podem até mesmo refutar aquelas e fortalecer a ideia da existência, na verdade, de um universo recente, um universo aí que varia, para essa perspectiva científica, de uma terra antiga ou de uma revolução randômica até sem orientação, entre 4,5 e 20 bilhões de anos, e na perspectiva do design inteligente, do criacionismo de uma terra jovem, teríamos aí então 20 mil anos, para a existência do universo, tá ok? E aí temos as argumentações de cada lado, e como de fato esse criacionismo da terra jovem também tem seu rol de argumentos fortíssimos aí dentro de diversos campos da ciência. E eu quero trazer outra contribuição aqui agora de um autor judaico, tá? Uma mentalidade judaica, analisando esses textos de Gênesis. Então eu quero trazer aqui o comentário de Rashi, que foi um importante comentarista da lei, um grande sábio judeu, muito importante, tá certo? E os comentários deles foram preservados em muitas obras. Está presente no Talmud, está presente aí na Guemará, e também está presente aqui no comentário à Torá, tá certo? Eu vou utilizar aqui esta edição da Mahanayot, na página 10 e 11, ele falando acerca do texto que traz para nós a narrativa da criação. Então ele adota uma perspectiva de abordagem sobre esses textos que desfavorece uma visão extremamente literalista. Então é interessante também observarmos esses pontos de vista, porque, como li no Dicionário de Cristianismo e Ciência, existe dentro dessa perspectiva do criacionismo da Terra Jovem, por parte de alguns defensores dela, um excesso de literalismo, tá? E temos que ter a compreensão de que muito daquilo que está descrito ali não é que está descrito de forma incorreta, mas está descrito na perspectiva do seu autor. Então, o Espírito Santo inspirou o seu autor, tá? Inspirou o autor bíblico para construir essa narrativa, para descrevê-la, para colocar dentro do texto. Só que obviamente o autor tinha suas limitações devido à época em que vivia. Então vivia há muito tempo antes de Cristo, então não tinha os recursos científicos, não tinha uma linguagem mais acurada, uma forma de pesquisa, uma forma de investigação. Logo ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falou acerca de verdades reveladas por Deus, mas a sua linguagem era limitada e a sua perspectiva também era limitada. Então temos que entender que um excesso de literalismo faria com que exigíssemos do autor o que não era possível cobrar para a sua época, o que não era possível exigir para a sua situação. Então temos que partir da perspectiva de que Moisés, aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nos descrever toda essa narrativa aqui, ele está pelo menos 1500 anos antes de Cristo, tá ok? Então ele está em época muito cedo na história, muito distante de nós, muito recuado no tempo, e ele, claro, obviamente vai usar a linguagem que é possível para a sua época. Então temos que ter um cuidado com o excesso de literalismo na análise dessa linguagem. Temos que entender que o autor está falando dentro do seu contexto, tá? Então temos que entender o contexto no qual está inserido o autor bíblico que foi inspirado. A inspiração do Espírito Santo de Deus sobre ele é divina, o texto é teopneustos, de fato, é inerrante, só que ele tem que ser lido dentro do contexto do autor que trabalhou, que foi usado pelo Espírito Santo de Deus para trabalhar nesta grande obra. Então o comentário de Rashi aqui na página 10, é interessante ele analisando essa questão, ele diz, no princípio criou, em hebraico Bereshit bara. Este versículo carece de uma interpretação especial, como nossos mestres de abençoada memória ensinam, cartas de Rabi Akiva
letra Beit, Bereshit Bara 1, versículo 6, e Vaikra Rabá também, 36, 4. Deus criou o mundo para a Torá, que é chamada de o começo do seu caminho, e para Israel, que é chamado o começo dos seus grãos. Contudo, de acordo com seu significado simples, leríamos da seguinte forma: no começo da criação do céu e da terra, a terra estava sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas. E Deus disse: haja luz. A Escritura não pretende ensinar a sequência da criação ou dizer quais coisas surgiram antes, pois se fosse para ensinar isso, deveria ter utilizado o texto primeiramente, ou Berishona. Ele criou os céus e a terra, já que o termo Reshit nas Escrituras só é usado quando está ligado à próxima palavra, segundo constatamos no tipo de construção gramatical dos versículos seguintes. No início, Bereshit, do reinado de Jeoiaquim. Ele está citando outro exemplo no qual é utilizado o Bereshit, né? No princípio, né, o Reshit, seu reinado. O início, Reshit, ou seu grão. Aqui também se utiliza Bereshit bara Elohim, como Bereshit bero, no início da criação. E construção semelhante também se encontra no seguinte versículo. No início se fala do Senhor, no início da fala do Senhor a Osea, ou Oséia. Ou seja, no início da fala de Deus a Oséia. Disse o Senhor a Oséia, etc. E sem interpretarmos que o versículo pretende ensinar que o céu e a terra, foram criados em primeiro lugar e que o seu significado é, no princípio de tudo, ele os criou, alegando que há versículos em que a linguagem é abreviada e se omite uma palavra como em, porque ele não fechou as portas do meu ventre, sem me explicar quem fechou o ventre, e como em, também, né, outro exemplo, carregará consigo as riquezas de Damasco, e não menciona quem vai fazê-lo, ou como em, lavrará com touros, e não explica se um homem vai lavrar com um touro, e como também, né, dizendo o fim desde o começo, e não explica desde o começo de que até o fim de que, até o final de que. Sendo assim, supondo-se que a Escritura indique a ordem da criação, seremos surpreendidos com a revelação de que as águas vieram primeiro, como está escrito, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, enquanto ainda as Escrituras nem haviam revelado quando a criação da água ocorrera. Disto decorre que as águas antecedem a terra, além do que as águas foram criadas a partir do fogo, além do que os céus foram criados a partir do fogo e da água. Assim, necessariamente, temos de admitir que essas escrituras não se destinam a ensinar a respeito da sequência do que foi anterior ou posterior dos atos da criação. Então, trouxemos aqui essa narrativa a fim de estabelecermos aí algumas comparações e vermos como os autores importantes lidam então com o texto sagrado, né? Então trouxemos aqui o posicionamento desse sábio judeu, né, de Rashi, para mostrar que ele de fato olha para esse texto de Gênesis e essa forma como Moisés se expressa em relação a todo o ato criador de Deus, com o devido cuidado de não literalizar extremamente, no sentido de estabelecer aí uma ordem sequencial lógica, tá? Então ele, na visão dele, tá? Na visão de Rashi, não era necessário esse extremo literalismo, era necessário entendermos de uma forma tão, vamos dizer assim, tão enérgica, tá? Uma forma tão rígida. Inclusive ele até menciona que, partindo então desse pressuposto de que seja uma ordem, teríamos então um oceano primevo, tá? E na verdade essa ideia do oceano primevo ele está presente em diversas culturas, né? E diversas culturas olham também para o processo da intervenção da cosmologia, né, da criação de todas as coisas, a partir de um oceano primevo, no qual a matéria ainda não tem uma forma definida. Então tudo está um tanto misturado, está caótico, e a partir desse caos é que vem uma ordem, e muitas das vezes essa ordem ela decorre de uma guerra entre deuses, tá ok? Então uma visão panteísta, né, da cosmologia, a criação de todas as coisas, e a cosmogonia também, a origem dos próprios deuses. Então tem diversas mitologias que trabalham a partir dessa base em comum, de que tudo
veio de um princípio caótico, né, de um princípio que estava imerso dentro de um oceano primevo. Esse oceano primevo seria então a própria representação do caos inicial. Então Rashi ele começa a argumentar nesse sentido e ele dá ênfase à questão de que o mais importante é vermos o poder, né, de Elohim. O mais importante é vermos o poder criador de Deus, que agora vai tirar tudo do caos e colocar então em ordem. Agora, óbvio, nós vamos avançar na leitura acerca desses textos que são fundamentais, que são importantes, e o posicionamento que adotamos diante deles vai marcar toda a maneira como nos relacionamos com o texto sagrado. Inclusive, agora há pouco estava vendo alguns vídeos que foram recomendados para mim, o pastor Adelício. Ele viu o primeiro trabalho e fez algumas recomendações, né, acerca de um grande autor chamado Adalto Lourenço. De fato, né, eu já tinha conhecimento dele e agora vi também alguns outros livros, adquiri um dos livros dele. Estou para adquirir um outro livro dele também, Gênesis 1 e 2, adquiri Como Tudo Começou. E de fato, vi algumas palestras dele e estava assistindo agora há pouco. E ele vai agora, não apenas nessa perspectiva, né, conforme abordado aqui por esses importantes autores, mas ele vai trazer a sua própria contribuição do seu campo científico e vai inclusive desmistificar alguns pressupostos científicos que até então eram adotados como verdade final, né, como uma verdade absoluta, um posicionamento que era não colocado como apenas uma teoria, mas uma verdade final acerca, né, da origem de todas as coisas, como por exemplo acerca da origem randômica de todas as coisas, né, a origem não orientada, acerca do evolucionismo, a evolução natural das espécies, a macroevolução. Então todas essas coisas agora elas serão subjugadas, serão escrutinadas a partir do conhecimento, né, que detém uma pessoa especialista, no caso o professor Adalto Lourenço, que conhece, né, a área da física, também vai discutir um pouco dentro da biologia, mas muito mais profundamente dentro da área da física. Vai, a partir do domínio que tem, dessa linguagem, dessa ciência, né, dessas informações, vai ver algumas incoerências presentes nesses pressupostos e vai também comparar o relato bíblico, né, essa narrativa bíblica, a esses processos, né, a essas informações, a essas investigações, né, que foram obtidas, né, pelo meio científico e que de fato corroboram a narrativa bíblica, que de fato corroboram o entendimento bíblico. E aí o professor Adalto Lourenço, bastante corajoso, ele de fato se posiciona, ele não fica em cima do muro, ele toma uma posição e a posição dele de fato é afirmar a literalidade do texto sagrado. O texto sagrado de fato ele faz uma narrativa, ele não dá uma explicação científica. Eu acho que nesse ponto a gente pode até olhar um pouco aqui também para o texto de Rashi, tá? Então ele diz: a Bíblia Sagrada não vai se dispor a dar uma explicação científica, porque não é o seu propósito. Ela nunca elencou para si esse propósito, ela nunca se posicionou, Deus nunca prometeu dar uma explicação científica acerca dos seus atos criadores. A Bíblia Sagrada nos revela os seus atos criadores. Então a Bíblia Sagrada nos aponta, foi desta maneira. Foi Deus que criou, uma inteligência que conduziu tudo isso aqui, a palavra criadora de Deus, o poder de Deus que trouxe tudo isso aqui à existência. E ordenou para que fosse possível nossa existência, coexistência com demais seres e glorificar a Deus dentro desse sistema por ele criado. Tá, ok? Então temos aí a Bíblia Sagrada nos dando a narrativa, nos dando aí a declaração. Mas com relação a explicações, aí teremos outras ferramentas, né? Teremos outras linguagens. Por exemplo, a física. A física nos dá grandes contribuições para entender que aquela narrativa é coerente, para entendermos que aquela narrativa faz sentido. E aí, claro, não exagerando no excesso de literalismo, entendendo as limitações do autor dentro da sua época, tá certo? E percebendo principalmente aquilo que é coerente dentro daquilo que nos é informado. Então, dentro daquilo que ela se propôs informar, informou corretamente, tá certo? É isso que vamos avançar aqui na nossa investigação. Então, o comentário de Rashi já é interessante, já é importante para nós, vemos também essa perspectiva judaica. Mais para frente quero trazer comentários de São Jerônimo, tá? Comentários de Matteo Henry, comentário NVI, quero trazer assim, fazer um diálogo, comentário de Champlin, fazer um diálogo entre esses comentaristas aí para enriquecer cada vez mais o seu entendimento acerca da Sagrada Escritura. Esse é o grande propósito aqui desse projeto, tá? Então,
Não é dizer que esse é um estudo definitivo, final, mais extenso. Não, é um estudo mínimo, tá? É um estudo feito assim com bastante cuidado, mas ele não avança tanto assim. Mas ele pretende pelo menos dar algum subsídio, né, e pretende abrir, né, abrir essa discussão, né, abrir esta valorização da abordagem do texto e da observação dele a partir desses diversos comentaristas e utilização desses recursos, tá? Então o nosso propósito é que a Bíblia Sagrada seja de fato comunicada, explorada, estudada, examinada, que de fato nós possamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento da Sagrada Escritura. Para tanto, seguimos adiante e eu quero agora trazer algumas contribuições de Champlin. É um comentarista muito importante, muito utilizado no nosso meio. Agora, claro, temos algumas ressalvas em relação a algumas posições dele. E é interessante que ele vai fazer um contraponto. Então trouxemos aqui Stanley, tá? E colocou aqui algumas teorias, né? Alguns posicionamentos. Trouxe aqui a Dicionário de Cristianismo e Ciência. E estamos começando a colocar também um pouco do posicionamento de Adalto Lourenço. E, por exemplo, Adalto Lourenço, né, pelo menos daquilo que eu entendi das suas palestras, ele se posiciona no sentido de entender a Bíblia dentro de uma literalidade, favorecer uma literalidade, a não ser quando a própria Escritura nos dê sinais de que está usando uma metáfora, está fazendo uma alegoria, mas é a própria Bíblia que indica essa alegoria ou essa metáfora. Tá? Agora, ficar alegorizando todas as passagens bíblicas, isso aí é um subterfúgio para você tentar manipular a Sagrada Escritura, modelar, né, fazer com que ela seja flexível a teorias externas que na verdade se apresentavam como verdades absolutas e que não são, na verdade não gozam de toda essa autoridade, como pessoas capacitadas estão demonstrando. Então, antes do darwinismo era a religião, a evolução das espécies era uma espécie de Bíblia, né? Essa teoria era uma verdade fundamental. E aí os próprios cientistas, analisando, vendo as probabilidades, a gente vai ver aqui o livro dele, Como Tudo Começou, ele vai ver que analisando logicamente, percebe-se que essa teoria não tem sustentação. Essa teoria de que todos os animais vieram de uma espécie só, que há um desenvolvimento de diferentes espécies a partir de um único ser, de um surgimento não orientado para todas as coisas, uma evolução natural, eles vão desenvolver a ideia de que, analisando logicamente, esses posicionamentos eles não se sustentam. Tá, okay? Então não é a questão, não é a Bíblia condena, então por isso temos que jogar fora. Não, é uma questão de uma análise a partir de conceitos científicos, a partir de dados, a partir de lógica, tá? Lógica científica. Então observa-se que não fazem sentido, né? Não se sustentam. Assim ele vai contra-argumentar, olhando para o texto bíblico e buscando nele, né? Verificando nele se ele de fato apresenta uma narrativa que seja coerente. E aí quando o texto bíblico, corroborado por essas evidências científicas, por essa análise lógica, mostrará então o quanto é coerente. Agora, aqui em Champlin nós temos ainda aquele movimento de aproximar a narrativa bíblica de algumas teorias científicas. Aí temos, por exemplo, argumentos favoráveis à evolução teísta, que é o que eu quero ler aqui na página 609 do volume 2 da Enciclopédia de Teologia, Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, tá? A partir da página 609, que diz: o problema das origens. A evolução aos moldes de Darwin procura dizer que a matéria evoluiu até chegar às espécies biológicas, mas nada diz sobre a origem da matéria. Outros evolucionistas pensam que a matéria originou-se da mente, conforme se vê na discussão sobre a segunda seção desse artigo. O que está em jogo é a exatidão da narrativa do livro de Gênesis sobre a questão da origem das espécies físicas, ou sobre o modus operandi desta origem. Os teólogos que insistem em uma interpretação literal do relato de Gênesis defrontam-se com uma série de problemas. É óbvio, esses problemas são trazidos por quem? Por uma perspectiva científica que indica que a Terra, na verdade, tem milhões ou bilhões de anos, tá? Conforme aquilo que já discutimos acerca do criacionismo da Terra jovem. Então, Deus criando as coisas prontas,
Obviamente que estas coisas que foram criadas prontas necessitariam de milhões ou bilhões de anos para serem constituídas como estão, se evoluíssem naturalmente, tá? Então, tudo em cima de hipóteses, tá? Visto que o relato bíblico é similar em certos pontos críticos, o relato bíblico seria então similar às histórias de criação dos mitos pagãos. Então, uma aproximação entre os relatos bíblicos e as histórias de criação dos mitos pagãos, tá? Então temos aí alguns problemas conforme ele coloca aqui, né? Dentre os problemas, um seria esse, uma certa aproximação entre a narrativa bíblica e os mitos pagãos. Temos ilustrado amplamente essa questão nos artigos sobre a cosmologia, criação, Adão, Eva e Jardim do Éden. As tentativas de certos pensadores que querem fazer o mundo estar apenas com 6.000 anos de existência são por demais ridículas para merecerem consideração séria. Pronto, então, o posicionamento tomado por Champlin é esse. Ele despreza totalmente, né, a perspectiva da criação da Terra jovem. Ele já se posicionou de uma forma bastante enfática aqui, né? Ele não fica em cima do muro, tá? Ele de fato se posiciona chamando mesmo de ridículo. Sabemos que a luz de estrelas e galáxias com 16 bilhões de anos-luz está chegando até nós. Portanto, a criação do universo deve ter pelo menos essa antiguidade. Os argumentos em prol de uma criação jovem ignoram convenientemente esses fatos, embora penetrem elaboradamente no aspecto biológico do problema todo. O que estou dizendo aqui é que todo teólogo honesto encontra problemas quando se trata das origens. Talvez, afinal de contas, a resposta é que simplesmente não saibamos o que realmente sucedeu. Todavia, isso não nos impede de tomar a posição teísta, declarando que, embora o modus operandi do começo das espécies continue uma questão misteriosa, sabemos que o poder de Deus está por detrás de tudo. Então, você percebeu o caminho que ele vai tomar, né? Ele, de fato, endossa essas teorias científicas que comunicam, né, ter o universo pelo menos bilhões de anos a partir dessas análises que foram feitas, né? E aí colocamos o quadro anterior, tirado do Guion Wilmington, a comparação entre os argumentos, os campos científicos, seus argumentos, e dentro dos mesmos campos científicos, argumentos que contraditam. A antiguidade, né, essa extrema antiguidade para o universo. Argumentos que favorecem a ideia de um universo bem mais recente, né, com 20.000 anos e não milhões, tá? Então temos aí esses argumentos que são apresentados ali, mas que são descartados aqui então por Champlin. Ele prefere se posicionar de fato endossando, né, essas argumentações, essa posição tomada em alguns campos da ciência, e adaptar então a narrativa bíblica a essa perspectiva. Então ele vai dizer, olha, a ciência disse que são bilhões de anos, ponto final. Então a narrativa bíblica ela terá que sofrer alguns ajustes de leitura, tá? Então não é que ele vai adulterar o texto, não, mas ele vai olhar para o texto com outra visão, vai olhar o texto de uma outra maneira. Ele vai, vamos dizer assim, tirar certo grau de literalidade, tá? Ele vai começar a alegorizar. Modernização da antiga cosmologia dos hebreus. Meus amigos, os antigos hebreus simplesmente não acreditavam no que hoje em dia se diz nas igrejas evangélicas a respeito das origens. Um problema só com esse ponto de vista aqui. Quem disse que os judeus são donos da verdade absoluta? Então, muitas das vezes tem ouvido pessoas se posicionarem dessa forma. Então, você, por exemplo, traz a questão Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz, tá? Elohim, deuses. E aí, se você buscar Rashi, se você buscar Akiva, se você buscar comentaristas judeus, obviamente ele não verá a trindade ali. Ele dirá que Deus está falando com os anjos, ele dirá que é um plural majestático. Obviamente, é o posicionamento deles em relação ao texto, tá? É coerente com a teologia deles. Eles estão falando dentro da coerência da perspectiva bíblica que eles têm sobre Deus. Agora, diga para mim, você acredita ou não na Trindade Divina? Você acredita ou não que existe um Pai, Filho e Espírito Santo, que eles são um só Deus em essência? Se você acredita, qual é a dificuldade de você ver nesse plural uma pluralidade de pessoas, mas uma unidade divina?
Inclusive, Adalto Lourenço vai trazer uma explicação muito interessante acerca disso, sobre essa questão. São 3 pessoas mais um Deus. Ele mostra a figura do triângulo. Existem 3 retas, mas existe uma forma. É um triângulo só. Não são 3 triângulos. Você soma 3 retas, mas você produz um triângulo. Então é interessante vermos aí essas argumentações. Elas são bastante esclarecedoras. Então, óbvio, se você partir da perspectiva hebraica, eles não vão endossar. Só que quem disse que eles são donos da verdade absoluta? Quem disse que eles são conhecedores de todas as coisas? Então, eles de fato conheceram boa parte. Só que a revelação divina na Escritura é progressiva. Ela teve continuidade. O Senhor Jesus Cristo veio e trouxe um esclarecimento maior sobre aquilo que haviam compreendido mal. Então, muitas das vezes os profetas falaram, mas não foram muito bem compreendidos, até que o Senhor Jesus Cristo, na sua revelação, na sua manifestação, trouxe esclarecimentos muito melhores e revelou ainda mais outras verdades através dos seus apóstolos, né, que construíram aí todo o Novo Testamento a partir dessas revelações do Senhor Jesus Cristo, as suas palavras, seus ensinamentos, a consequência desses ensinamentos na vida prática. Temos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, João, tá ok? Então, temos uma revelação progressiva. E aí, nessa revelação progressiva, temos, por exemplo, no Novo Testamento, um entendimento muito melhor acerca de Deus. Porque o Filho de Deus se manifestou a nós. E ele mostrou, ele é ao mesmo tempo divino e humano, porque ele encarnou o processo da kenosis, esvaziou-se, né, da sua glória, mas não da sua deidade, desceu até nós, viveu como servo, morreu com morte de cruz, ressuscitou ao 3º dia, e é dele todo o poder no céu e na terra. E ele que vai abrir o livro e julgar todas as coisas. Moisés não tinha como saber disso. Isaías não tinha como saber de tudo isso. Eles receberam parte da revelação. A revelação teve continuidade. Então, obviamente, o judeu não vai endossar isso, mas isso não é um grande problema, porque ele não tinha a totalidade da revelação.